às vezes alguém pergunta, né? A loja física vai acabar? A loja física não, mas as ruins vão. Olá, é com prazer que damos as boas-vindas ao Acates Podcast, seu novo espaço de conexão com o mundo dos supermercados. Diretamente daqui da sede da Acates em Florianópolis, vamos falar sobre tendências, inovações e histórias por trás deste universo que impacta nossas vidas diariamente. Eu sou Otávio Neto, diretor executivo da Acates e host do Acates Podcast. Hoje vamos então falar sobre NRF Big Show, a feira da National Retail Federation dos Estados Unidos. Estamos aqui com convidados muito especiais para falar então dessa feira, que é organizada desde 1911 pela Associação Americana do Varejo. É considerada a maior feira do mundo em tendências para o varejo. A edição 2024 foi realizada entre 14 e 16 de janeiro em Nova York, reunindo 40 mil pessoas. Cerca de 10% do público foi composto de brasileiros. Uau! O país mandou a segunda maior delegação à feira. Hoje temos aqui conosco, então, Alexandre Quadros, ele que tem mais de 20 anos de experiência no segmento varejista, com trabalhos realizados em diversas empresas do ramo no sul do Brasil. Atualmente ocupa o cargo de diretor executivo no Grupo Coque. Grupo Coque, que é também o maior grupo supermercadista do estado de Santa Catarina, segundo o Ranking Abras 2023. Alexandre, seja muito bem-vindo. Se quiser falar um pouquinho mais sobre a sua história. Obrigado a Acates, obrigado a todos os associados que estão nos ouvindo, obrigado Otávio e Tamara pelo convite. É sempre um prazer contribuir com a Acates, uma associação que eu tenho muito carinho por ter até em algum momento ter participado da diretoria, né? Bom, eu sou, como você falou, sou Alexandre Quadros, sou diretor executivo do Grupo Coque, uma empresa catarinense, tijucana, completando esse ano 30 anos, né? São 66 lojas, inauguramos agora, vamos inaugurar essa semana a loja número 66 do grupo. E falar da NRF, sem dúvida, é um prazer, porque quem gosta de varejo, né, quando a gente vai a Nova York, vai visitar a NRF, a gente sempre acaba ficando muito impactado com tudo que vê lá, as novidades e tal. E para quem gosta muito de varejo, sempre é uma satisfação muito grande poder participar desse evento grandioso que se tornou o maior evento do varejo do mundo, né? Fantástico, muito obrigado. Temos aqui conosco também Juarez Leão, ele que também tem mais de 20 anos de experiência na direção de empresas multicanal, com atuação no varejo, multimarcas e grandes redes de franquia. Atuação como executivo junto a empresas grandes como Hering, Arezzo e Porto Belo. Atualmente CEO da Leão Group Consultoria, ele é conselheiro, professor, mentor e palestrante, não é isso mesmo, Juarez? Isso mesmo, Otávio. Primeiro, muito obrigado aí pelo convite, feito por você, pela Itamara, pela Acates. Para a gente é um prazer enorme estar podendo contribuir com esse programa que você acabou de dizer que hoje é um programa aí, foco aí da Acates no desenvolvimento, e falar de NRF sempre é muito bom. É um congresso que eu participo há 20 anos consecutivos, porque para mim é uma inspiração. A gente volta de lá com todas aquelas megas tendências e a gente tem aí a obrigação de fazer um desdobramento disso para a nossa realidade do varejo brasileiro, apoiando empresas aqui, buscando sempre melhorias, atualizações, seja de performance, de resultado como um todo. Eu, depois da minha carreira executiva, que você já citou, eu abri a minha empresa de consultoria, que é a Leão Group, que é uma empresa especializada em varejo, estratégia, canais de distribuição, e trabalho muito aí com governança corporativa, participando de conselhos de administração aqui no estado e também em alguns projetos aqui fora do estado. Muito obrigado pelo convite, estou bastante animado aí com o nosso papo e espero que a gente consiga trazer grandes contribuições aí para todos que nos escutam. Sensacional. Lembrando, inclusive, que a gente vai ser assistido e ouvido em várias plataformas, né? Então a gente vai ter realmente um compartilhamento muito legal, principalmente se tratando de um momento que nós temos 3 grandes especialistas aqui conosco, e agora apresentamos então também Maurício Morgado, que participa conosco online, esse que é um podcast híbrido, um episódio híbrido. O Maurício, que é coordenador do Centro de Excelência em Varejo da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, e professor nesta fundação também. Sócio da Lumina Consulting, atua nas áreas de consultoria em marketing, pesquisa, visual merchandising, tendências de varejo e treinamento em marketing e varejo. Não é isso mesmo, Maurício? Seja muito bem-vindo.
É isso, muito obrigado, Otávio. É um prazer estar aqui com vocês. Juarez, bom estar contigo também. Alexandre, ótimo estar por aqui também. Na realidade, sim, eu tenho 35 anos de experiência no varejo, quase sempre ligado aí à consultoria, focado em varejo, e já acompanhei grupos na NRF por 23 vezes consecutivas, né? Então, tenho vivido bastante a experiência lá da NRF. E agora eu tenho coordenado já há um tempinho, já há uns 6 anos, o Centro de Excelência em Varejo da Fundação Getúlio Vargas. É um centro especializado no estudo e na divulgação de pesquisas e de cursos focados no varejo como um todo. É lá que a gente faz o nosso grupo para a NRF. Fantástico, Maurício. Muito obrigado. Então, mais uma vez agradeço a presença de vocês e vamos dar início então ao que todo mundo quer ouvir, todo mundo quer saber, que é como é que foi um pouquinho dessa NRF 2024, que trouxe muitas tendências, trouxe novidades, também atualizações sobre temas que já eram discutidos anteriormente. Para começar falando um pouquinho sobre novas tecnologias e inteligência artificial, queria saber um pouquinho, Juarez. A inteligência artificial esteve em todas as palestras da NRF praticamente, né? Demonstrando esse alto potencial. Do seu ponto de vista, Juarez, como é que a gente pode usufruir, como é que os varejistas podem usufruir da inteligência artificial hoje? Ótimo, Otávio. De fato, a inteligência artificial dominou nesse ano de 2024 na NRF. E fazendo um breve histórico, o ano passado, quando nós fomos, de 2023, ela surgiu como realmente uma grande tendência. Todo mundo falou muito de inteligência artificial, mas ainda como algumas grandes tendências que surgem na NRF, algumas inclusive emplacam e outras não. Então sempre tinha aquela interrogação, será que é isso tudo mesmo? Esse ano, eu achei muito legal a NRF. Se você falar assim, resume em uma palavra, eu vou te falar pragmatismo, praticidade. Então, esse ano o que a gente viu lá foi uma utilização prática da inteligência artificial, desde o boom de lançamento do ano passado até a presente data. E os varejistas que, como sempre, né, quem está lá palestrando são executivos de grandes empresas de varejo, consultores. Eles trouxeram muitos exemplos práticos, inclusive com números em relação ao benefício trazido com a utilização da inteligência artificial, desde ganhos de produtividade superiores a 60%, redução de estrutura por conta de automação de processos. Então, assim, tem muita coisa prática que o varejista brasileiro pode utilizar da inteligência artificial, principalmente que é algo que, diferentemente do passado, que algumas grandes tecnologias que a gente voltava de lá comentando, tinha um custo de implantação altíssimo. Hoje, as ferramentas de inteligência não têm um custo elevado. O que o varejista tem que ter para conseguir tirar bom proveito da inteligência artificial é todo um preparo, principalmente de banco de dados, para que você possa, através de inteligência artificial, utilizar isso, transformando dados em informações, para que essas informações sejam utilizadas no dia a dia do negócio. Então, vai desde precificação inteligente, vai desde uma área que, para mim, eu sou um estudioso e um amante aí do varejo há muitos anos. Te digo que plano de suprimento é um negócio para mim que é o calcanhar de Aquiles aí de quase todo o varejo, ou sobra muito, ou dá ruptura. Então, utilizar a inteligência artificial para ajudar a montar um plano de suprimento mais adequado. Então, assim, essas utilizações, elas já estão sendo praticadas lá nos Estados Unidos e com um sucesso muito grande. Eu tenho certeza que nesse pós-NRF, né, assim que os varejistas voltaram de lá, todos eles, existe já uma movimentação muito grande para de pronto utilizar isso, porque quem não utilizar, sinceramente, daqui a um curto espaço de tempo, vai chegar a ser uma concorrência desleal. Quem tem inteligência artificial aplicada no negócio, concorrendo com quem não estiver utilizando, realmente vai ter um degrau ali, um desnível muito grande. E é algo que está, como eu já disse, acessível. Fantástico. E a gente entende que não basta ter a tecnologia, né? Primeiro que ter a tecnologia, não ter a aplicação, não ter a efetividade daquilo ali acontecendo, também não adianta. E aí, então, considerando esse mesmo contexto, sobre essa questão de tecnologias, Alexandre, você que é um profissional que sempre utiliza a gestão baseada em dados, né? Isso é uma marca do seu histórico, pelo que a gente conversa, você como profissional. E nesse sentido, como que a gente identifica quais são as tecnologias necessárias, como a inteligência artificial, por exemplo, até onde a gente consegue entender o que é necessário e o que a gente consegue implantar de fato no varejo? Bom ponto, Otávio. Eu sou, às vezes, assim, eu olho muitas soluções, né? E a NRF é
é o berço mundial, digamos assim, do nascimento dessas soluções, de tudo que é novo acaba acontecendo lá. Nem tudo que virou realidade no mundo do varejo nasceu na NRF. Mas tudo que virou realidade e deu certo, em algum momento passou pela NRF, né? Então, muita coisa que funciona hoje no mundo realmente nasceu lá. E o que eu gosto sempre de olhar, né, quando a gente vai para a NRF, é olhar quais são as possibilidades, o que existe, o quanto daquilo está próximo ou não da nossa realidade, porque a gente vive num país que tenha alguma certa limitação para implementar em relação ao que existe, principalmente num país como os Estados Unidos. Mas eu sempre gosto de olhar o seguinte, antes de a gente sair procurando uma solução tecnológica, a gente precisa, no varejo, falando aqui do olhar de varejista, a gente identificar primeiro quais são as necessidades que nós temos, né? Então, o varejista que tem muito bem definido quais são as dores que ele tem, né? Às vezes ele tem um planejamento de longo prazo, onde ele está, onde ele quer chegar, identifica quais são as dores que ele tem, quais são as dificuldades, ou quais são os pontos que podem fazer com que ele não atinja o objetivo dele, e quando ele tem tudo isso muito bem mapeado, fica mais fácil ele conseguir identificar quais são as tecnologias que podem ajudar ele a acelerar o processo de crescimento, acelerar o processo de resolução dessas dores, digamos assim, né? Então, eu gosto sempre de relacionar. Quando eu vou para lá, olhar as nossas dores, o que a gente tem hoje no dia a dia latente, que está batendo, que todo dia a gente acaba discutindo esses pontos de melhoria, como resolver isso e ir para lá olhando quais são as soluções que tem, não só na NRF, né, mas as soluções que a gente acaba percebendo no dia a dia, não só lá em eventos, enfim, que a gente faz na própria CATS, nas associações, na APAS, enfim, na Abras, e quais são as soluções disponíveis que tem que acabam nos ajudando a suprir uma necessidade que nós identificamos na nossa empresa. Então, quem tem isso mais mapeado acaba enxergando mais rápido a necessidade, né? Então, tem que tomar um certo cuidado, eu pelo menos tento tomar esse cuidado, porque se você vai para lá e você acaba querendo implantar tudo que você olha e que você gosta, falta tempo, falta gente, falta braço, falta grana, né? E então tem que ser muito, aplicar a regra de Pareto aí para conseguir selecionar ou priorizar aquilo que é mais importante, né? Especialmente hoje em dia com questões de omnicanalidade, consumidores mais exigentes, né? A presença do e-commerce cada vez mais forte. Então, eu acho que não é só uma questão das soluções em si, do que a gente encontra de tecnologia no mercado, mas aquilo, como você falou, a aplicação disso e fazer isso acontecer. Maurício, inclusive sobre essa questão, a gente está falando de e-commerce, de consumidores, inteligência artificial, todo esse contexto, mas a gente tem que lembrar que a gente está falando de supermercados, né, que surgiram especialmente como loja física. Então a gente está falando de levar o consumidor para a loja. E aí, nesse caso, como é que funciona o papel da loja física, Maurício? Na sua opinião, como é que ela deveria ser? Então, muito interessante essa sua pergunta. Foi muito trabalhado também. Claro, inteligência artificial esteve presente em tempo todo, se falou muito, mas também talvez a outra metade das falas tenha tratado muito da loja física, né? Tem o Lee Peterson, que fez uma palestra muito famosa, todo mundo conversou sobre ela, falou sobre ela, e mencionou que o consumidor ele não deve precisar ir à loja, ele deve querer ir à loja. Então, a loja tem que entregar uma experiência bacana, gostosa, né? Algo que realmente ele não conseguiria na vida online. Na vida online você pode fazer todos os pedidos com uma certa facilidade, eu mesmo de vez em quando faço compras online nos supermercados, mas quantas vezes você não quer ir na hora para pegar aquela mercadoria fresquinha, para fazer aquele jantar especial, para ter contato com novos produtos, ver gente, né? Então a loja física foi também bastante exaltada nessa NRF, e um supermercado que nos chamou muito a atenção, e depois vocês me permitiram, eu gostaria até de mostrar uns vídeos e uns filmes sobre ele, foi o Wegmans, uma inauguração no ano passado, na realidade, que foi o grande sucesso entre os supermercadistas que visitaram a NRF esse ano. Sensacional. Realmente é uma coisa que a gente ouviu bastante comentar justamente dessa fala. Eu acho que isso ficou muito marcado, né? O seu cliente ele não tem que necessitar da sua loja, ele tem que querer na sua loja.
E isso faz toda a diferença, principalmente porque a gente fala de um varejo onde as compras acontecem em sua maioria e nos itens que geram mais retorno, mais lucratividade, nos itens de impulso, nas compras por impulso. Né? Então, é claro que a omnicanalidade é importante, a gente entende, fala cada vez mais nisso, mas o varejista gosta da presença do cliente em loja, não é isso, Alexandre? Eu gosto de comentar que as lojas, às vezes alguém pergunta, né? A loja física vai acabar? A loja física não, as ruins vão, né? Como o Maurício falou super bem, existe aquela compra de recorrência, né? Que o cliente talvez vai utilizar o canal online para resolver, que é aquela compra chata que a gente fala, né? Que às vezes é comprar material de limpeza para casa, que é, enfim, comprar a commodity, enfim. Mas a loja, ela tem que ser um ambiente que o cliente queira ir, né? Porque para muitos ainda, talvez não para a geração mais jovem, mas talvez para mim ou para nós aqui, né, Juarez, Tamo junto. Maurício, Tamo junto. a gente ainda gosta de visitar a loja, né? Como não com chapéu de varejista, mas com chapéu de cliente mesmo, né? O que o Maurício falou, fazer um jantar, receber amigos e tal. Que o jovem talvez ele ainda vai na internet e compra o jantar para os amigos ainda na internet, né? Mas ainda existe uma geração e o brasileiro, ano após ano, ele está aumentando a expectativa de vida, então nós seremos uma população relativamente velha daqui a alguns anos, né? Que vai ainda querer ir visitar a loja, né? Então, sem dúvida, no Brasil, o varejo físico ele vai existir ainda por muito tempo. Sem dúvida, sem dúvida. E essa é a realidade que a gente vê, né? A NRF acontece anualmente, como a gente falou lá no início, algumas coisas se atualizam, mas esse fato, esse dilema que sempre existe, né? Loja física, omnichannel, e-commerce, etc., sempre é uma tendência também. Você não acha? A pergunta que não cala, né? Exatamente. Ela todo ano vem forte, né? É verdade. E esse ano a gente teve algumas visitas lá que realmente assim nos mostraram que essa loja física, o Alexandre colocou bem aí, a que vai morrer é a que não se atualizou, a que realmente não encanta o cliente, a que não gera desejo de visitação por parte do cliente. Existe um desafio muito grande de fazer esse encantamento do cliente através do meio digital, que nada mais é oferecer coisas que ele sequer imagina, surpreender o cliente. A ferramenta loja física ela é insuperável nesse sentido. Então, quando você ainda traz tecnologia para dentro dessa loja e faz um misto ali de coisas tecnológicas que o cliente gosta, com algumas experiências de compra que ele adora no ponto de venda, com um atendimento, uma entrega de proposta de valor por parte da equipe de atendimento na loja, surpreender realmente ele naquele ato de compra, isso gera prazer, ele vai voltar com toda certeza. Então, assim, o que a gente tem visto, né, na prática a boa parte, por que não dizer os grandes varejistas como a própria Amazon, adquirindo cadeias de lojas físicas para conseguir fazer esse encantamento e também não podemos deixar de lado a questão logística da última milha, que a compra pela internet e retirada de produto em loja é cada vez mais utilizado, né, o tal do BOP, né, o Buy Online Pickup in Store. Isso aí é uma tendência que veio para ficar, a gente já identifica isso aqui em diversas operações também aqui no Brasil, de maneira que não é um canal ou outro, né? São os canais agora fazendo isso de uma maneira super integrada, utilizando tecnologia, né? É o que a gente está chamando agora de comércio unificado, que é um passo além até da multicanalidade e da centralidade de cliente, então, tal do omnichannel que a gente não para de falar, né? Então agora a gente está mudando um pouquinho, dando um passo adiante e falar qual que é a diferença do omnichannel e do comércio integrado. O omnichannel está muito voltado para presença em vários canais, com um certo nível de integração entre esses canais. O comércio unificado, ele diz respeito a você ter uma inteligência de presença em todos esses canais, com uma unificação completa dos canais. Com informação do que comprou em um canal, recebeu no outro, o que você teve na loja e adquiriu, o que você comprou no site. Então, a partir do momento que você tem um banco de dados limpo, acessível, né, de qualidade, e coloca a inteligência artificial transformando esses dados em informação, você consegue ter, a partir de presença em diversos canais, isso que a gente está chamando agora de comércio unificado.
Fantástico, que é um pouquinho diferente da omnicanalidade, né? No fim das contas, o cliente precisa conseguir comprar do jeito que ele quer, no lugar que ele quer, seria mais ou menos Na hora isso. que ele quer. E na hora que ele quer. E tendo prazer. Fantástico, gerando experiência. Um ponto relevante é a questão da eliminação do atrito. O nosso negócio de varejo é um negócio de atrito com o cliente, né? Porque o cliente precisa pegar o carrinho, aí ele tem que fazer o que ele comprar as mercadorias, daí depois ele quer passar no caixa, daí o meio de pagamento é atrito, a fila é o atrito, né? Enfim, e aí a tecnologia, quando ela vem para eliminar o atrito, eu acho sensacional, né? É o exemplo que eu gosto de dar, né? Vou dar o exemplo de outro segmento, não do nosso, para não... quando você entra num aplicativo e faz a reserva de um hotel, de uma diária, você chega no hotel, você tem que preencher uma ficha para entrar no hotel. Poxa. Com os mesmos dados que você já preencheu. Que tu já preencheu, exatamente. Então, é esse tipo de coisa. Às vezes ela resolve pequenos atritos, mas fazem toda a diferença, né? É verdade. Às vezes uma coisa que foi muito falada, muito comentada sobre a NRF 2023 foi justamente do básico bem feito, né? Que eu acho que sempre vai ser um bom ponto também, um ponto que vai ser levantado. Mas então, falando em outras tendências, né, Juarez, quais foram as 3 mais discutidas nas palestras e painéis da NRF? Essa é uma pergunta auspiciosa, né? Quais foram as mais discutidas? Como é que foi? Pois a gente já comentou da inteligência artificial, comentamos da loja física cada vez mais empoderada, eu fiz esse comentário aí do varejo unificado, né, do comércio unificado, e teve uma outra tendência que a gente não poderia deixar de abordar aqui, que é tal do retail media, que nada mais é de você ter um processo de monetização do fluxo que você tem, tanto em site como também em loja. Então, assim, essa riqueza que o varejista tem, então pega, por exemplo, no ramo de supermercados, né? Quantos clientes adentram dentro de um supermercado, dentro de um hipermercado, dentro de um atacarejo por dia, né? E as indústrias, as marcas, querem, de alguma maneira, utilizar esse fluxo para colocar sua marca, seus produtos, destacando principalmente no ponto de venda, que é onde as coisas acontecem, né? Então, seja no ponto de venda físico, ou seja no ponto de venda virtual, no e-commerce. Até a princípio se falava muito do retail media, muito pela até facilidade que tem de mensurar retorno de investimento e tudo mais, só do meio digital. Mas hoje, muito pelo contrário, você tem uma série de possibilidades aí de você ter totens, uma série de comunicações no ponto de venda que você consegue transformar, monetizar esse fluxo de clientes através de informações ali no ponto de venda. Então o Retail Media está se colocando como uma nova alavanca de receita para os varejistas. Mais uma vez, achei interessante lá o pragmatismo e praticidade do que foi colocado na NRF, que eles trouxeram já grandes números de quanto isso já está gerando aí de valor junto aos varejistas lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente já tem iniciativas também nessa direção, mas eu acredito que o ano de 2024 vai ser um ano que a gente vai ver aí um grande avanço na utilização do Retail Media e no momento que cá para nós, o varejo precisa muito de novas fontes alternativas de receita, porque os custos operacionais cada vez mais altos, né, uma dificuldade enorme de fazer repasse de preço para a população, para o consumidor final, por uma questão até mesmo de achatamento salarial, né, de inflação também que corroeu aí boa parte aí dos salários. Então, nesse momento, o varejista poder ter essa ferramenta para alavancar suas margens, eu acredito aí que vai ser, Otávio, foi um grande ponto lá e vai ser um grande ganho para os nossos varejistas aqui no Brasil a utilização dessa ferramenta durante o ano de 2024. Legal. E agora uma pergunta mais aberta a contribuição, bem dentro dessa questão do retail media. A gente já tem falado bastante, cada vez mais, inclusive no Brasil, sobre trade marketing. E eu acredito que o trade marketing faça uma interface direta com essa questão do retail media, correto? Vocês também veem da mesma forma? Se você me permite, Otávio, eu estava aqui juntando um pouco do que eles falaram, né? Eu estava pensando que o retail media é uma espécie, é mais uma entrega de experiência para o consumidor dentro de uma loja que tem que ser multi-experiencial, né? Então, realmente, como o Alexandre falou, essa compra chata, digamos, né, dos produtos de limpeza, né? Essa poderia ser feita no online. Agora, você imagina uma loja, até o Lee Peterson falou dessa loja em 2020, uma loja, um supermercado que tenha
muito conteúdo oferecido pelo retail media, que tenha muita degustação de produto, que tenha uma lanchonete, que tenha também um lugar para você retirar a mercadoria naquela história do buy online, pick up in store, que também funcione como um centro de distribuição naquela área de influência. Eu acho que essa realmente acaba sendo a loja, né? Uma loja que conversa com o cliente, que interage com o cliente, que permite também que as marcas, nesses espaços, tenham interações gostosas com esses consumidores, que aí sim vão ter mais um motivo para visitar a loja. Então, acho que fica tudo integrado, né, nessa loja diferente, nessa loja mais gostosa de visitar. Eu acho que tudo gira em torno justamente da experiência do cliente, né? No fim das contas, nós trabalhamos com pessoas. Gerar experiência é um dos nossos principais objetivos para obter mais resultados, né, Maurício? Eu acho que esse é um ponto, e a gente precisa tomar um cuidado danado com essas coisas de automação, porque as minhas experiências no Brasil com self-checkout, por exemplo, foram praticamente todas desastrosas. Assim, não tem uma santa vez que eu consigo operar aquilo, e olha que eu tenho uma boa vivência em varejo, né? Sem ter que chamar alguém para pesar, para autorizar a bebida alcoólica, porque o código não leu. Então, tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque a ideia, eu acho que o consumidor adora essa ideia do self-checkout, por exemplo. Mas se não funciona, eu prefiro falar com o ser humano, né? Era para ser mais rápido, não para ser mais chato. Então, esses atritos todos que o Alexandre falou, tem que ser cada vez mais cuidados. Muito legal. E até falando sobre isso, essa questão de self-checkouts, aí eu entro um pouquinho também na questão de atendimento por robôs, lojas autônomas. Como que é visto isso com relação a essa entrada disso no Brasil, Maurício? Então, eu acho que é uma coisa muito interessante. Lá, depois eu queria até ouvir a opinião do Juarez e do Alexandre, aparecem muitas opções dessas de atendimento automático, e cada hora aparece um filme novo aí nos grupos de varejo, né? Apareceu outro dia aí uma fábrica de pizza, né? Uma vendedora de pizza autônoma. Você compra com a maquininha lá e a pizza é entregue para você. Eu acho que isso realmente é uma coisa interessante, mas talvez faça mais sentido no mercado deles. Eles têm toda uma questão de preenchimento de vagas, né, para trabalhadores menos qualificados. Então, todas as empresas de fast food, todo mundo está investindo em sistemas que eliminem a mão de obra. Essa questão talvez não seja tão importante aqui no Brasil. É claro que mão de obra é importante, é um custo super importante, mas a questão lá é que eles não conseguem as pessoas. Aqui, bem ou mal, a gente consegue as pessoas para trabalhar, né? Então, a discussão, o nível de discussão e a busca por essas alternativas me parece serem mais fortes lá do que aqui no nosso país. Mas as lojas autônomas me parece que têm funcionado bem aqui, né? Principalmente em condomínios, eu não sei qual é a impressão que vocês têm, mas o consumidor gosta dessas novidades no Brasil, como caiu de cabeça na internet, quando a internet chegou, mas do lado do varejista eu imagino que essa necessidade não seja tão forte assim aqui. Legal. Por falar em varejista, temos um varejista presente aqui para falar um pouquinho desse dia a dia. Um grande varejista. Exatamente. Esse ponto que o Maurício comentou é um negócio bem importante, né? Falando aqui, não de Brasil, mas falando de Santa Catarina. Santa Catarina, nós trabalhamos aqui com os mesmos índices de desemprego dos Estados Unidos, né? Só que tem um detalhe. Aqui, a gente trabalha com a mesma dificuldade de mão de obra que o americano tem, sem as flexibilidades trabalhistas que o americano tem. Então, o nosso desafio acaba sendo um pouco maior nesse sentido, né? Por isso que quando você vai implementar uma solução, uma tecnologia, seja para diminuir o atrito, ou seja para aumentar a produtividade, por suprir falta de mão de obra, enfim, suprir a mão de obra que você não tem, tem que ser algo muito bem pensado, tem que ser algo muito bem definido, tem que gastar tempo projetando, testando, fazendo piloto, não sair fazendo de qualquer forma, porque depois acaba virando uma experiência ruim, né? O exemplo que o Maurício deu, a empresa deve ter gasto uma fortuna implementando self-checkout para criar atrito, né? Então mantém como está, né? Tem outro ponto que eu gosto sempre de levantar, e aí eu vou fazer um papel aqui um pouco do varejista raiz mesmo, né? Que às vezes alguém na empresa traz uma solução e tal, a pergunta é, pessoal, a regra, o cálculo do EBITDA não mudou, é margem menos despesa. Então, qualquer coisa que nós for implementar, se não melhorar a margem, ou não diminuir a despesa, ou não proteger a empresa, né, de alguma forma, nós vamos implantar para quê? Né?
Então, se não for bem pensado, você implementa algo que você não aumenta a venda, não diminui a despesa, gera atrito. Então, por isso que o nosso desafio aqui é muito nesse sentido. E nós não estamos, o varejo brasileiro, de modo geral, não é um varejo ainda com a cabeça voltada para o tecnológico. O americano, ele convive com o problema de falta de mão de obra há muito tempo, então lá o cliente acabou sendo empurrado para a tecnologia. Tem lugares que você vai, nos Estados Unidos, por exemplo, você vai numa loja do Whole Foods, lá é uma loja espetacular, a loja tem um mix sensacional, só que se você quer fazer uma refeição lá, é você mesmo que tem que se servir. Você não tem ninguém para te servir lá, né? E aqui no Brasil, quem fizer isso, vai sofrer muito por causa dessa questão cultural ainda, que a gente tem que estar acostumado a abastecer o veículo e o pessoal ainda, né, enche o tanque, passa um paninho no vidro, lava, passa o aspirador e tal. O americano, cara, às vezes o cara abastece lá uma litragem muito maior que a nossa e tem um funcionário o dia inteiro no posto. Então, é que o cliente americano está muito mais acostumado com isso do que o brasileiro. Então, nós temos ainda uma jornada de aculturação ainda do consumidor que precisa ser superada. É interessante isso. É interessante justamente no que a gente fala sobre a aplicação de novas tecnologias, né? Eu imagino que no varejo, assim como em qualquer setor, tem essas modinhas, né? Eu vou implementar porque os outros implementaram, porque está no momento, porque vi na NRF, qualquer coisa do tipo. Eu acho que isso é um desafio, né, Juarez? Perfeito. Eu queria adicionar, né, essa fala aqui do Alexandre. A gente tem que ter muito claras realidades que vão ser... Às vezes a gente pega a mesma tecnologia, mas aplica em lugares que têm realidades totalmente diferentes. Seja a realidade tributária, seja a realidade de disponibilidade de mão de obra, e eu queria adicionar um terceiro ponto, que é qualidade do atendimento. Sinceramente, vamos falar a verdade, o atendimento do Brasil dá de 10 no atendimento dos Estados Unidos. Apesar da gente ir na NRF escutar um monte de discurso bonito, a gente sai lá da NRF e fala: eu vou lá visitar a loja, essa rede aqui do Otávio, para ver se é isso tudo mesmo que ele está falando. Cara, chega lá, a maioria das vezes, tem exceções, claro, mas a maioria das vezes o atendimento é um lixo. É muito melhor você conversar com a máquina do que você conversar com alguns americanos mal-humorados que estão dentro da loja, que você entra e eles fingem que não estão te vendo. Quero morrer de raiva, cara, quando isso acontece. E igual o Maurício falou, adoro visitar a loja. Eu saio da NRF e eu fico andando na loja até 10 horas da noite e vou antes para lá para poder visitar a loja. Eu acho que essa ida da NRF, até algumas pessoas perguntam, vale a pena ir? Super vale a pena, mas por quê? Não só pelo congresso, tem o congresso que é excelente, tem a feira de tecnologia, tem o network que você faz, tem a diversão, tem a visitação às lojas, tem as palestras que a gente acaba também conseguindo nos diversos grupos que vão para lá propiciar esses visitantes e participantes da NRF um conteúdo adicional. Então, a hora que você soma isso tudo, super vale a pena. Até também para a gente tirar um pouquinho do nosso complexo de vira-lata, que a gente fica achando que o nosso varejo aqui, cara, o nosso varejo aqui dá show no varejo americano em uma série de aspectos. A gente tem que tirar isso da cabeça. Sobre a questão de loja autônoma, só para não perder seu ponto, eu queria trazer uma outra questão, que às vezes essas tecnologias, o Alexandre colocou bem essa questão, né? Ou tem que reduzir despesa, ou tem que melhorar a margem para gerar mais EBITDA. É por aí, tecnologia, e tem que reduzir atrito em loja, tem que realmente propiciar uma experiência diferenciada para o cliente, né? E muitas vezes essas novas tecnologias não conseguem oferecer esse pacote aí de soluções. E ainda assim, algumas grandes empresas acabam até não fazendo só um teste piloto e replicando aquilo em várias unidades, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente vê isso lá no mercado americano, que muitas vezes é estratégia de marketing. E não porque aquilo ali é um novo business, é um negócio que eles acreditam em escala, que eles acreditam que vem até mesmo a substituir algumas operações. Então, aqui no Brasil, o que a gente tem visto de loja autônoma e tem funcionado de fato muito bem, o Maurício citou, é em condomínio. Então, assim, a questão da proximidade, da compra, tem uma pequena ruptura ali. Você está lá pegando o gancho lá do jantar lá que o Maurício falou que o jovem está fazendo lá para os seus amigos quando vão até sua casa visitar, né? Então, alguns até fazem pela internet, outros querem comprar as coisas fresquinhas, e chega na hora de fazer, você vê que você está sem algum creme de leite, se faltou alguma coisa ali da receita, você desce ali embaixo na portaria do seu prédio, você ter aquilo ali disponível,
dentro do próprio prédio, sem você precisar até sair à rua, isso é fantástico, né? Então, eu acredito que loja autônoma tem aí um espaço muito grande, principalmente com essa questão aí do varejo de proximidade. Eu acho que isso se resume em conveniência, né? Maurício, por favor. Não, rapidinho, só pegar uma carona no que o Juarez estava falando, que eu achei muito legal. Visitar a NRF, fazer esse périplo aí que você descreveu, realmente é muito legal. Mas quando a gente fala de atendimento, realmente, a gente está dando show aqui no Brasil. As pessoas têm muito mais vontade de atender, de conversar, é muito mais quente. Mas o que eu acho que os americanos fazem bem, e a gente aproveita nessas visitas, é criar posicionamento, é contar história. Isso eles fazem super bem. Com a comunicação visual, com o visual de loja, com o visual merchandising, até com um ou outro vendedor mais, digamos, evangelizado, né, para contar um pouco da história da empresa. Isso eles fazem assim muito bem. Eu fico fascinado, porque a minha formação é muito mais marketing, né? E eu fico vendo os caras contarem as histórias de um jeito muito bonito, né? Você entra na loja, você entende. E você sabe direitinho para quem que aquela loja foi montada. Não tem dúvida de para que aquela loja foi montada. Isso eu acho que é uma falha no varejo brasileiro. A gente não tem com muita clareza para quem que aquela loja veio, qual é o perfil do cliente que aquela loja quer atender e, sobretudo, que história que ela conta. Ela conta uma história de preço, ela conta uma história de modernidade, ela conta uma história de marca própria bem feita. Se você pegar, por exemplo, um Audi, né, falando de supermercados, é uma história muito bem contada de preço. Se você for para Trader Joe's, que é do mesmo grupo, né, da mesma família, os caras estão contando uma história de preço, mas é um pouquinho diferente. É preço com produtos muito mais legais, muito mais modernosos, muito mais ligados nos jovens, né? Então, eu acho que esse é sempre, eu volto fascinado da NRF por conta dessas histórias bem contadas. E eu acho que aqui no Brasil a gente ainda falha um pouco, quer ser tudo para todo mundo, fica no meio do caminho e não é nada para ninguém. E são algumas características muito, muito peculiares do varejo. E, aliás, em Santa Catarina nós temos um varejo diferenciado também, especialmente supermercadista, né, Alexandre? É diferente do resto do Brasil também, né? Santa Catarina tem um histórico bacana de empresas assim muito longevas assim no setor, né? Temos um grande case que nós temos aqui, a gente gosta sempre de citar, né? Nós somos concorrentes, mas temos admiração, que é o próprio Giasse, né? História do nosso querido Zefiro Giasse, que ele, em qualquer lugar que se vai, todo mundo conhece, né? Sabe essa história do Giasse que o Maurício contou, todo mundo percebe isso, né? Tem um ponto interessante também que eu cada vez mais estou convencido, que é assim, muitos anos atrás, quando a gente, na época de faculdade, a gente estudava que era o seguinte: você tinha que ter posicionamento, ou é preço ou é geração de valor, né? De percepção de valor. Não dá para ter os dois, né? Hoje em dia, com a tecnologia, a gente tem que estar cada vez mais com a cabeça virada para que, sim, está cada vez mais possível fazer os dois, porque a tecnologia está permitindo fazer isso, né? Fazer os dois é o quê? Entregar preço, mas entregar qualidade também, desde que a tecnologia ajude no ganho de produtividade, para que você consiga fazer o que todo mundo faz de um jeito mais barato, mais produtivo, e no final das contas você repasse esse ganho em preço, né? Então o varejista, né, tá o tempo todo naquele equilíbrio, né? Até onde eu vou para que eu consiga gerar uma experiência melhor, né? Mas que também não mude a minha conta aqui do EBITDA, né? Que a gente falou antes. Então, temos muito ainda a evoluir, né? A questão do atendimento que o Juarez e o Maurício falaram, eu concordo 100%, né? O americano ele é muito frio nesse sentido. Você vai lá num restaurante, você termina da última garfada, o cara já joga a conta em cima da mesa, né? Pô, aqui no Brasil você ficaria assim, pô, né? Não, lá é assim, acabou, né? É frio, né? Então, se a gente aqui no Brasil conseguisse ainda, com todo esse atendimento que nós temos muito melhor, implementar soluções que consigam fazer com que a experiência, o atrito diminua, ou aumente a produtividade, sem dúvida, quem conseguir fazer isso primeiro acaba colhendo ou bebendo água limpa, digamos assim, né?
Muito interessante essa posição. Juarez, quer... Eu queria só complementar que essa questão realmente do posicionamento, né, que o Maurício e o Alexandre já trataram, ela é fundamental cada vez mais para a história de sucesso de qualquer negócio, né? E quando a gente vê que aqui no Brasil, e eu concordo com o que o Maurício disse, isso não está muito bem definido, e para conseguir o que o Alexandre defendeu, que é até oferecer um pouco das duas coisas usando tecnologia, tem uma coisa que aí a gente peca muito. Do mesmo jeito que eu elogiei o nosso atendimento aqui, eu vou colocar um ponto que para mim é um ponto extremamente falho no varejo brasileiro, que é falta de planejamento. O varejista brasileiro adora sair fazendo e depois ver o que dá, e aí puxa um pouquinho para cá, puxa um pouquinho para lá. Não, o avião se regula a turbina com o avião voando. Jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro. E não é assim, não estou aqui defendendo que tem que estar tudo perfeito, né? O MPV está aí para explicar isso, né? Você tem que ter lá o mínimo produto viável e lançar. Mas você tem que ter um mínimo de planejamento para fazer isso, senão não é nem mínimo produto viável, é mínimo produto, não é viável. E depois você decide em cima de um piloto mal executado, de uma Exato. ideia mal executada. E que você, às vezes, chega a conclusões totalmente equivocadas, né? Às vezes você mata excelentes ideias exatamente por você não ter feito planejamento, por ter pilotado num lugar errado, da forma errada, tira conclusões precipitadas, mata o projeto, o famoso natimorto, né? Então, eu acho que o varejista brasileiro tem que acreditar um pouco mais em planejamento de longo prazo, em reconhecer que o varejo brasileiro hoje é um varejo extremamente competitivo, não tem espaço mais para amador. Então, assim, tem espaço para novos entrantes? Sempre tem, mas é um novo entrante que vai, com certeza, fazer um baita de um business plan, que vai ter muita clareza de posicionamento para quem ele realmente está vocacionado a atender, como é que vai ser a experiência na loja, como é que vai ser o atendimento, como é que é o cheiro da loja, como é que é a iluminação, que tipo de comunicação que a loja tem. Aí entrando na área de marketing, que é o nosso professor aqui, o Maurício, né? Qual que é o tom de voz, né, Maurício, que essa rede vai... Como é que ela vai se expressar para o consumidor nos diversos pontos de contato da marca com o consumidor, porque senão acaba gerando experiências desastrosas, né? Eu estava comentando aqui ainda há pouco do comércio unificado. É muito comum a gente entrar em alguns sites de marcas brasileiras e você tira uma fotografia ali, você tem uma imagem daquela marca. Você chega na loja, não tem nada a ver com o que você viu no site. Parece que é outra marca. A proposta de valor é diferente, as campanhas que estão no site é diferente da campanha que está na loja, o visual do site é totalmente diferente do visual da loja. Parece que um é para um tipo de cliente no meio digital, como se isso fosse possível, e outra é o que eles estão querendo entregar na loja. E o cliente, cada vez mais, ele não dá segunda chance. O cliente te descobre através do meio digital, e se te curtir, gostar do que você apresentou, ele pode ser que te dê uma chance de uma visita à sua loja física. Ao fazer a visita, se tiver a entrega do que ele viu no meio digital, ele tem grande chance de não só de efetuar compras, mas como retornar, como indicar para terceiros, como te defender até em blogs de discussões, que hoje cada vez mais comum na internet. Então, vê a importância disso, né? De você ter primeiro, o planejamento do posicionamento, a execução adequada e essa coisa do posicionamento unificado, meio digital e meio físico. E se você está gostando desse episódio, não perca a oportunidade de continuar nesse bate-papo aqui com os nossos grandes especialistas, Alexandre, Juarez, Maurício, para a gente conhecer um pouquinho mais do que aconteceu na NRF 2024. Esse episódio que foi dividido em 2 para seu melhor conforto, para a gente conseguir acompanhar e seguir na sequência. No próximo episódio, então, retornamos com a participação de Alexandre Quadros, Juarez Leão e Maurício Morgado, continuando esse excelente bate-papo aqui sobre tudo que rolou na NRF 2024 e as melhores sugestões, os melhores conselhos, o que melhor a gente conseguiu tirar de lá para o varejo supermercadista. Muito obrigado. Seguimos então no próximo episódio.